Você já ouviu falar sobre o termo pecadinho de estimação? Pois é, existem muitas pessoas que vivem caindo nos mesmos pecados e eu denomino esses pecados, eu gosto de chamar esses pecados de pecadinho de estimação. É aquele pecado que faz com que as pessoas sejam sempre recorrentes neles, eles sempre caem no mesmo pecado, já venceram várias lutas na vida, mas existem alguns pecados que cismam em ficar presente na vida das pessoas, elas não conseguem largar. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Isaac do Nascimento e nesse vídeo eu quero falar como que nós podemos vencer o pecadinho de estimação e sermos libertos totalmente disso e assim ter uma vida santa diante de Deus e viver os propósitos que Ele tem para nós. Então fica comigo até o final desse vídeo. Existe uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, alguns meses atrás, dizendo que 83% dos cristãos, geralmente, eles caem no mesmo pecado. São recorrentes nos mesmos pecados. Pessoas que muitas vezes já foram libertas, já tiveram um encontro com Jesus, já viveram muitas experiências com Deus, mas que não conseguem largar um pecado específico. Eu costumo chamar esse pecado de pecadinho de estimação. É aquele pecado que a gente não consegue largar. É aquele pecado que as pessoas cismam em ficar. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem uma história e algumas pessoas, elas têm algumas fraquezas em algumas áreas que fazem com que certos pecados sejam muito mais predominantes. Para algumas pessoas, esse pecado pode ser a pornografia, para outras pessoas pode ser bebida, para outras pessoas pode ser xingamentos, palavrões, fofocas. É engraçado que tem uma história que conta que 3 pessoas foram ao monte para orar e quando eles chegaram lá, eles foram impulsionados para poder confessar alguns erros que eles cometem, algumas dificuldades que eles têm. E aí, o primeiro deles já falou o seguinte: olha, eu tenho muito problema com pornografia, eu estou lutando, mas estou conseguindo vencer. O segundo, então, falou assim: eu tenho um problema muito sério com bebida, eu não consigo parar de beber e de vez em quando eu ainda tropeço nessa área. O terceiro ficou angustiado e disse o seguinte: o meu problema é com fofoca. Eu não consigo guardar segredo e eu acabo falando dos problemas e da vida de todo mundo para outras pessoas. Essa história é engraçada, é só uma história realmente para a gente poder imaginar o que acontece na vida das pessoas, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que são presas a alguns tipos de lutas, a alguns tipos de pecado e basicamente essas pessoas elas caem nos mesmos pecados por causa de 3 motivos. E aí existem muitas pessoas que elas acabam tropeçando sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, e esses 3 motivos vai abrir a sua mente para você entender como que você pode começar a identificar o problema, identificar as lutas que você vive, o pecado que você sempre cai nele e como você pode vencer. Então, a primeira questão que muitas vezes as pessoas elas sempre acabam tropeçando é a armadilha do só mais uma vez. Não, eu vou fazer isso aqui só mais essa vez. Eu vou cometer esse pecado só mais essa vez e depois disso eu não cometo mais. Já ouviu falar isso? Você já viu pessoas que falam isso? Talvez você já tenha até mesmo falado sobre isso, pensado sobre isso. Essa vai ser a última vez que eu vou cair nesse erro. Essa vai ser a última vez que eu vou cair nesse pecado. Tome muito cuidado com essa expressão, porque talvez isso seja uma seta do diabo sobre a sua cabeça, te induzindo, te levando à tentação de achar que vai ser só mais uma vez. Na verdade, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, esse pecado precisa ter fim. Então, não se engane, não caia na ilusão do apenas mais uma vez. Outra questão também que acontece muito forte, que abre a mente das pessoas e abre a porta à legalidade para pecado, são ambientes e gatilhos. Jesus disse em Mateus 26:41 que nós precisamos vigiar. Por que os ambientes e os gatilhos, eles estimulam muito a tentação e muitas vezes a queda? Porque dependendo do local em que você estiver, dependendo do sistema que você estiver envolvido, dependendo do ambiente que você vai estar, isso vai estimular você a cometer determinados tipos de pecado. E para algumas pessoas que têm um pecadinho de estimação, que é aquele pecado que permanece, que vive enraizado e que a pessoa não consegue se libertar, certos ambientes podem facilitar e induzir a pessoa a cometer esses erros. Agora, os gatilhos também são importantes. Eu queria te fazer uma pergunta.
Por que que algumas vezes você comete determinados tipos de pecado? Por que é que determinados momentos da sua vida, a sensação que tem que, por um motivo que aconteceu, você é levado a pecar? Eu conheço história de pessoas que elas eram presas em pornografia e elas tinham muita dificuldade de se libertar, e elas começaram a perceber que quando elas brigavam com alguém, quando elas tinham um momento de raiva, quando elas tinham um momento de ira, a maneira que elas tinham de extravasar e de passar esse momento de raiva era justamente caminhando para sites pornográficos. Elas entravam no computador ou no celular onde eles tinham acesso e eles começavam a visualizar algumas coisas pornográficas para de alguma maneira dar vazão àquela ira que ele estava. E aí o gatilho que essa pessoa percebia que ela estava que a levava a pecar era justamente a questão da raiva, era emocional. Quando ela ficava com muita raiva, ela partia justamente para sites pornográficos. Uma outra questão também que acontece é quando a pessoa tem um sintoma, um sentimento de culpa na sua vida. Ela vive carregando o sentimento de culpa, e aí por causa desse sentimento de culpa que ela tem, que ela traz, porque o meu pai fazia, porque a minha mãe fazia, porque fulano fazia, eu também acabo fazendo. Na verdade, esse sentimento de culpa que acontece na vida da pessoa são oposições, são opressões malignas que acontecem, e as pessoas elas acabam ficando presas com isso. Então toma muito cuidado com essas três coisas. Primeiro, a armadilha do só mais uma vez, só vou fazer essa vez e depois não faço mais. Segundo, tome cuidado com ambientes e gatilhos que fazem com que você peque ou que te conduza, te leve para esse local de pecado. E ciclos de culpa, que são aqueles sentimentos que as pessoas têm e transferem a culpa para outras pessoas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te incentivar a se inscrever aí no canal, dar um like, compartilhar. Ainda não acabou não, ainda tem agora a segunda parte desse vídeo que eu vou te ensinar como que a gente consegue vencer essas áreas de pecado. Mas antes, se inscreve no canal aí, dá uma moral, tá bom? Bom, e para essa segunda parte do vídeo aqui, eu quero conversar com você sobre como nós podemos vencer esses pecados. E a primeira coisa que você pode começar a fazer é, ao invés de você simplesmente tentar resistir ao pecado, embora a Bíblia fale sobre isso, resistir ao pecado, resistir às tentações, mas também nós precisamos aprender a substituir algumas coisas. Como eu falei no vídeo aí alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, existem os ambientes, os gatilhos que fazem com que nós sejamos levados ao pecado. E aí a gente precisa substituir. Por exemplo, por que é que quando as pessoas elas são levadas a tentação, ou por exemplo, quando elas são levadas ao site de pornografia, ela precisa agora aprender a não mais ir para o site de pornografia, a ir para um site de estudo bíblico, quem sabe, ou passar um período de louvor, ou ver, ao invés de sites pornográficos, algum vídeo de louvor, de adoração, de debate teológico, algo que vai fazer com que a fé dela seja fortalecida. Por que que isso é importante? Ao invés de você apenas resistir, mas começar a substituir. Porque quando eu substituo o meu desejo de pecado, eu não apenas resisto, mas quando eu começo a substituir, a minha mente vai começar a ser trabalhada para que eu possa esquecer aquela motivação de pecado, aquele desejo de pecado, ainda que seja por um curto espaço de tempo. E essa substituição vai fazer com que eu consiga vencer aquele momento de tentação e, por consequência disso, não cair em pecado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é não caia. Pare apenas de resistir, mas crie ferramentas de substituição. Ao invés de você caminhar para determinado lugar que vai fazer com que você peque, substitua isso. Se você é uma pessoa que às vezes quando está com raiva vai pro barzinho para beber, começa a substituir isso. Coloca um tênis e vai correr, vai jogar futebol, vai procurar algum amigo para conversar. Então, a primeira regra, a primeira dica para você é justamente essa: substitua, não apenas resista. Segundo, existe a regra dos 3 segundos. Você já ouviu falar dela? A regra dos 3 segundos é aquela regra que diz que você, em 3 segundos, ao ver a determinada situação ou ver alguma coisa, você, em 3 segundos, você toma a decisão se você vai seguir à frente ou se você vai recuar. E aí,
Quando você estiver nesse período de estar sendo tentado, em 3 segundos, a sua mente, você vai decidir se você vai pecar ou não. E é aqui, nesse momento, que você pode começar a orar em voz alta. Comece a orar, comece a lutar contra o diabo, repreenda a tentação em voz alta, porque através disso você vai estar condicionando também a sua mente e vai mudar um pouco o foco do que está acontecendo. Por que é que muitas pessoas caem muitas vezes no mesmo pecado? Porque a mente dela já está condicionada. E aí quando ela se depara com uma situação em que ela está sendo exposta para o pecado, nesses 3 segundos, pelo fato da mente dela já estar sendo condicionada, ela nem pensa em não resistir ou em substituir, ela já decide logo pelo pecado. Mas se por acaso isso acontecer com você, lembre-se, você tem aproximadamente 3 segundos para poder decidir não pecar. E aí nesses 3 segundos, uma dica muito boa é você começar a orar em voz alta. Dependendo do lugar que você estiver, do lugar que você vai estar, você não vai conseguir às vezes pegar uma Bíblia para ler, ou ligar uma televisão, ou mudar de ambiente. Então nesse momento, ore em voz alta. Isso vai ajudar você a não tropeçar. E em terceiro lugar, assuma a responsabilidade. Pare de ficar jogando a responsabilidade para os outros. Pequei por causa disso, pequei por causa de fulano. A Bíblia, existem algumas pessoas que ela vem e diz assim: ah, pastor, mas a Bíblia está escrito que a carne é fraca. E realmente é, mas a carne é fraca para buscar as coisas de Deus. Desde quando o pecado vai fortalecer a sua carne? Se a sua carne está fraca, esse é o objetivo dela ser fraca. Mas nós não podemos usar esse artifício para poder ficar pecando. 1 Coríntios 10, versículo 13, a Bíblia diz que juntamente com as tentações que não são humanas, ou melhor, que são humanas, as tentações elas são humanas, Deus vai dar juntamente com as tentações um escape. Hebreus capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que nós não temos resistido até o sangue, podemos lutar um pouco mais. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 6 e 7, Deus disse para Caim que a tentação já estava à porta, mas que cumpriria a ele dominar essa tentação. Então, durante toda a Bíblia, Deus nunca excluiu ninguém, ou nunca falou que ninguém havia tentação, ou que não poderia ser pecado, mas em todos os momentos, Deus sempre disse que caberia ao homem vencer as tentações e dominar o pecado. É bem verdade que durante muito tempo o homem não conseguia fazer por causa da sua carnalidade fraca, da sua natureza caída, mas com a descida do Espírito Santo e com a ajuda do Senhor Jesus, nós conseguimos resistir às tentações. Então, recapitulando aqui, primeiro, substitua as suas lutas, os seus momentos, os seus gatilhos. Ao invés de caminhar para sites pornográficos, por exemplo, vá assistir algum vídeo sobre pregação. Segundo, lembre-se da regra dos 3 segundos. Decida nesses 3 segundos que você não vai pecar e ore em voz alta. E em terceiro lugar, assuma a responsabilidade de não pecar. Isso é muito forte. Agora, uma dica bônus aqui. Pastor, caí. E agora? O que eu vou fazer? E agora, querido? Confesse o seu pecado e abandone. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que Deus é fiel para nos perdoar os pecados que são confessados. E busque a Deus em oração e também busque algumas pessoas de sua confiança para que você possa conversar sobre esse assunto e pedir ajuda para ser liberto nessa área. Aprendi alguns dias atrás que uma coisa é salvação, outra coisa é libertação. O povo de Israel, ele foi salvo quando saiu do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles e eles precisaram de um tempo para serem libertos completamente do Egito. Então, eu quero motivar você a ter essa firmeza, esse sentimento de que você pode vencer o pecado. Lógico que isso aqui é muito básico, muito superficial para realmente tudo que você precisa fazer, mas eu acredito que isso vai te ajudar. Tá bom? Então, ó, para você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal, comenta aí se você vive esse tipo de luta, se você vive esse tipo de batalha, comenta aí, compartilha com pessoas como que esse vídeo pode te ajudar e para que o YouTube também
possa entender que esse vídeo é relevante. Outra coisa, eu vou deixar aqui no primeiro link aqui, ou melhor, na descrição do vídeo, um link aqui sobre o meu curso Segredo das 7 Igrejas. Está no preço promocional, não sei por quanto tempo isso ainda vai ficar, mas está no preço promocional aí, para você que quer conhecer mais sobre as 7 igrejas do Apocalipse, como que elas representam os cristãos de hoje, como que elas representam o tempo de cada igreja e como elas representam o tempo na história. A título de curiosidade, estamos nos últimos dias, no último tempo, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Quer saber mais? Clica aqui no primeiro link de baixo, você vai se direcionar para uma página, é só comprar lá, tá no preço promocional, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus abençoe você e fica na paz.